Olá, tudo bom? Eu estou aqui na Web TV, na TV Inclusão. Meu nome é Alessandro Montano e hoje eu estou aqui, né, com mais uma entrevista. Lembrando que o programa está começando, gente. E antes de começar aqui a apresentar a nossa entrevistada de hoje, eu quero lembrar a vocês que o programa a gente não está só nas ruas, mas está aqui no estúdio também. A gente vai mostrar as principais dificuldades que uma pessoa com deficiência tem para andar, mostrando a acessibilidade e mobilidade urbana que teria que ser para todos. E lembro aqui a vocês que você que nos acompanha do outro lado da telinha pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais e dar dicas e dizer aquilo que você quer ver aqui. Porque, diferente da rádio, o programa Voz do PCD, a TV Inclusão está aqui para tentar mostrar e tentar trazer para você o que há de real e de momento de concreto de fato. Bom, a gente está aqui no programa, hoje eu estou aqui com a Ana Luísa Franco, que ela luta, né? E tem um movimento esse, né, das mães, né? Ativistas em prol dos PCDs. Uhum. E você tem um filho autista, não é isso? Isso, um filho autista, de 8 anos de idade. E como você mesmo falou, você teve que ajudar na alfabetização dele. Sim, na parte da educação, eu o ajudei na alfabetização. E eu até contei isso, né, do programa da rádio, que a fala do meu filho, a fala funcional, veio através desse processo de alfabetização. Então, para mim, foi o grande pulo do gato mostrar, né, a escrita como uma comunicação alternativa. Eu comecei a perceber que meu filho não falava, mas ele era capaz de digitar ali trem, que ele gostava de assistir vídeos de trem, era o hiperfoco dele, né? Aí ele ia na frente do computador, digitar, procurava o T, o R, o E e o M. Quando eu tive esse insight que realmente eu poderia, né, e eu ficava angustiada de não conseguir me comunicar, que é muito difícil. A gente precisa mesmo lançar a mão de alguma forma, que acho que é o que angustia mais, né, as mães de criança com deficiência que são não verbais. E aí eu fui mostrando para ele a língua escrita, ele foi, às vezes como a fala ainda tinha uma questão também motora da fala no início, que ele não pronunciava bem as palavrinhas, ele até na escola mesmo, uma vez ele escreveu água, porque as professoras não estavam entendendo, ele pegou uma folha e escreveu. Então, ele tinha coordenação motora, né, assim, preservada, conseguiu se comunicar. Aí, aquilo para mim foi o ponto para... Então, vai ser por aí. Eu sou professora, eu sou formada em letras, né, pelo FRJ, não trabalhava com crianças com alfabetização. Eu tinha tido uma experiência anterior de muitos anos, quando eu era ainda recém-formada, de alfabetizar uma pessoa adulta. Eu não tinha experiência com criança. Eu falei, mas... É aquilo que a gente estava falando antes, sendo que nos bastidores, sobre a questão, né, que eu também tenho essa questão em relação a Deus, que eu acho que Deus mostra o caminho. Sim, então, assim, eu pedi a Deus, não é possível que e eu tenho convicção disso, que eu sempre fui uma professora que eu me preocupei muito com que o aluno de fato aprendesse. E trabalhei com várias faixas etárias, porque eu dava aula de inglês também, então tive alunos idosos, alunos já com algum declínio cognitivo, e eu sempre me interessei que realmente o aluno aprendesse, tivesse uma boa experiência ali em relação ao idioma, no caso do inglês, né? Sei. Eu lembro que eu tinha uma aluna de 89 anos, e a dona Clarice, saudade dela até, e ela falava, eu sinto isso em você, essa vontade de, não é por fazer. Então eu falei, Deus, me mostre o caminho, para eu conseguir me comunicar com meu filho, porque eu me angustiava demais, né? Há situações, eu recordo até hoje, uma vez que eu estava andando na rua e puxando ele pela mão, vem filho, vem, e de repente ele começou a mancar. E eu, vem, e ele não falava, e quando eu fui ver, o chinelinho dele estava lá para trás. Aí naquele dia eu abracei ele, chorei e falei, pedi, Deus, por favor, me mostra um caminho de me comunicar com meu filho. No dia seguinte eu já acordei outra pessoa. Eu pensei, vamos lá, vamos tentar pela escrita. E aí eu comecei a fazer alguns exercícios de pareamento de palavra escrita com objeto concreto dentro de casa, seguindo o método fônico. O que seria isso? Colocava uma bala, uma banana, uma batata, uma bacia, era o bar que eu queria trabalhar, né? E aí eu colocava a palavrinha escrita. Aí eu mostrava para ele, ó, isso aqui batata, banana, mostrava, trazia para frente do meu rosto, que eu ainda queria que ele aprendesse a falar, levava batata, colocava, depois eu misturava, agora é a sua vez. Aí ele encaixava tudo direitinho. A leitura, primeiramente, ela é visual, então ele entende, ele sabe. Eu comecei também a descobrir o que ele tinha de linguagem receptiva, linguagem passiva, né, de receptiva, o que ele entendia a partir desses joguinhos. E aí eu fui em frente, criando um método próprio, que hoje em dia eu passo para outras mães, através de mentoria, de forma totalmente gratuita,
online, né? A gente tem um grupo chamado Alfabetiza Mais Mais no WhatsApp, que a gente marca encontros online para eu passar essa vivência que eu tive e tem, graças a Deus, ajudado a outras famílias também. Muito legal. Mas isso é parte do meu... Isso é uma parte da nossa história, né? Porque, na realidade, antes do projeto Alfabetiza Mais Mais, eu pensar, pô, eu posso contribuir dessa forma para a minha comunidade, né? De movimento social, que é o Movimento Mães Ativistas, o MMA, que nasceu ali justamente daquela constatação da ineficiência, da precariedade, né, do município do Rio de Janeiro, nesse caso, em relação ao suporte, a fornecer profissionais de apoio na educação especial, na perspectiva inclusiva, ou até mesmo na própria educação especial, né? Não vou deixar de lado as escolas especiais, as classes especiais. Faltava recursos humanos. A partir dessa constatação, as mães começaram a se aglomerar, né? Eu não tinha movimento naquela época, mas fazia parte de outros movimentos, até que como eu não me continha muito, né? Eu queria ir para a rua, queria brigar, eu acabei fazendo o meu próprio movimento, e a gente deu esse nome, batizou de MMA, Movimento Mais Ativistas. E vendo a tua fala, e vendo tudo que você está falando, primeiro que me vem à mente é a tua emoção de contar essa história, né? E não só uma luta só de mães, é uma luta por direitos. Exatamente. E a gente consegue ver que você está na linha de frente. E aí eu pergunto para você, com todo esse background que você tem, com toda essa luta que você tem diária, como é que você vê hoje a engrenagem do sistema funcionar? Como é que você acha que ela está para você hoje? Então, falta investimento, né? Para ter recursos humanos, você precisa de investimento. Você precisa que haja vontade política de fazer acontecer. O que acontece, né? Eles pegam... Eu acredito que os municípios e o Estado trabalham com estatísticas. Quantas pessoas com deficiência há no Rio de Janeiro? Eles têm acesso a esse número? Eles sabem... Agora, eu acredito que eles têm uma noção da potência desses movimentos. Não digo só do meu, né? Dos movimentos todos sociais e da comunidade em si. Não só do autismo, mas da pessoa com deficiência. Eu faço questão de... assim que eu fundei o movimento, meu filho é autista, mas eu falei, não, vai ser pessoas com deficiência. Eu sei sobre todas as deficiências? Não. Eu ainda aprendo, né? Ainda aprendo sobre elas. Acabou que o meu foco maior era essa questão na escola e da questão do profissional de apoio, principalmente. A questão também de terapias, que é importante, com certeza. Mas, assim, não dá para fechar os olhos e pensar só no meu filho, no meu núcleo. Não foi movimento autismo, não. A tua fala, na verdade, é um movimento multidisciplinar exatamente. Em prol não só do aprendizado, do ensino de toda pessoa com deficiência, que todo mundo tem dificuldade. Né? Dando espaço para ir ouvindo as outras pessoas, aprendendo com as outras pessoas, né? Participei de alguns congressos, algumas reuniões que estiveram presentes pessoas da comunidade cega, da comunidade surda, e entender o que eles querem. É aquilo que a gente estava comentando antes, né? Eles têm que ter o espaço de fala deles. Eu não posso falar por eles. E isso é uma coisa que incomoda muitas vezes a nós, a falar, mas você não é autista, né? Bom, não sei, a gente acaba aprendendo tanto sobre autismo que a gente até acaba... Muito dificilmente eu vou ter acesso a um laudo. Eu, sinceramente, não sei. A gente acaba se vendo dentro do espectro em alguns sentidos. Mas a questão é que o espaço de fala da mãe, que a gente fala da mãe atípica. Porque a gente... você afosta os seus filhos. Sim, eles são crianças, né? São vulneráveis. Não tem como ele falar por si mesmo. Agora, uma criança de 8 anos. Mas os autistas adultos têm que ter esse espaço. Eu acho que tem, em conjunto com as mães. A gente não pode também não estar ali aberta a ouvir, né? Ouvir o autista adulto, ouvir a pessoa com deficiência, porque a gente faz o que a gente acredita ser o melhor para os nossos filhos, que a gente espera que eles tenham todo o suporte para se desenvolver. Aquela célebre frase, né? Quem sabe é a mãe, não é isso? E aí eu pergunto para você que está na linha de frente, e é isso que o programa, né? e eu tenho em mente, desde que eu comecei a fazer o programa. Eu quero mostrar as principais dificuldades das pessoas que estão na linha de frente. Não são as pessoas de representatividade. O poder público, quando eu digo, tanto na esfera municipal, estadual, federal, já sentou com você numa mesa e já conversou com você, como eu estou conversando assim, para pegar essa tua experiência, essa tua luta? Não.
Não, olha, o que eu noto até hoje, né, é tratar, de certo modo, subestimando a nossa atuação, das mães de modo geral, né? A famosa política do acolhimento. Eu nem gosto dessa palavra, tá? Eu ouço às vezes, não sei o que, já é te acolher, eu fico imaginando logo a pessoa, fala os seus problemas, fala que eu te ouço, tá aqui meu ombro amigo. E aí eu acho que está nos subestimando. É como aquela pessoa que vai chegar... Tem momentos que a gente precisa desabafar. Não estou falando que eu sou esse tipo de mulher também, amiga. Né? Se uma outra mãe chega para conversar comigo, e geralmente chega no privado, né? Não é ali na frente se expondo dentro de um grupo grande, mas estou passando por isso e aquilo, uma troca, né, mais humanizada. Existe. Mas o principal é fornecer, acolher, oferecendo políticas públicas. O que eu posso fazer com base? Não é nem acolhimento. Eu tenho que te ouvir porque você sabe o que está falando. Exatamente. E eu tenho que oferecer, enquanto, né, uma pessoa que tem o poder de uma caneta, oferecer soluções. Né? Não é que eu falei no início, da nossa inclusão numa cabana. Então, o que você tem a me oferecer? Uma das principais coisas que eu aprendi, né, desse trajeto aí que vai 4 anos aí de movimento, é que a gente precisa brigar por orçamento. A gente precisa ter uma representatividade grande nos momentos em que é apresentado a lei orçamentária anual do município e do estado, nas pastas da saúde e da educação, principalmente. Eu acho importante... O que de investimento vai acontecer? Porque é muito... A diminuição, há cortes, né? Se a gente não está lá para ver, foram efetuados cortes de 2021 para 2022, 2022 para 2023, sempre cortes na educação especial. Eu ouvi dentro da Secretaria Municipal de Educação, tá, de uma chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, isso tem 2 anos, que foi dito para ser feito um corte, foi mandado ser feito um corte transversal, tira mais de quem tem menos. Eu sempre falo isso, que isso me chocou demais. É muito injusto, né? Na hora de fazer um corte, tira mais de quem tem menos. Você não faz um corte assim, né? Eu tô chocado. Então, eu vou tirar de quê da educação? A pasta da educação. Quem tem menos educação especial, tira mais aqui. Porque, notoriamente, por isso que a gente tem que ter esse cuidado enquanto mães também, tá? Sim, nós estamos frágeis muitas vezes, mas naquele momento ali, eu já me peguei chorando na Câmara Municipal em momento de audiência. A primeira vez que eu estive, eu me emocionei tanto, até me arrepio. Porque eu lembro, eu tenho um aluno, eu dou aula de inglês, né? Eu tenho um aluno que ele trabalha na parte de impostos da Petrobras, né? E ele falou para mim, Ana, eu vejo a tua luta e tal, você precisa colar num vereador e estar presente no momento da apresentação da LOA. Porque se não está na LOA, não tem por que ser feito, não tem comprometimento da parte do prefeito. Mas depois eu aprendi que nem estando na LOA, é feito, não tem comprometimento. Não tem mesmo que esteja. Não, porque na verdade você não tem poder de fala. A verdade é essa. E a grande problemática em cima disso tudo que você está falando, o problema não é só o orçamento, é a vontade, primeiro de ouvir, segundo de ver se o material humano que se tem presente, ele pode se adaptar, né? Porque o que é a deficiência física? Processo de adaptação. Então, se você tem material humano, por isso que eu falei para você, é porque a gente está vendo o programa, mas a gente não viu o bate-papo que a gente teve aqui antes, né, o chamado release. Então, assim, quem escuta, não escuta, na verdade, a frase completa. Aí vamos lá, vamos explicar para o público entender. Né? Eu posso ter o material, o dinheiro é importante, mas se eu não fizer... Empregar, né? Se eu não empregar ou não mostrar, né? O pessoal fala muito do assistente social, mas como ele é formado, como ele é feito, será que ele é preparado para a realidade? Você está entendendo? Então, assim, se eu não pegar quem tem a experiência, por exemplo, eu estou 20 anos deficiente físico, eu passei por 2 seleções paralímpicas, tem gente que tem, por exemplo, eu não faço sonda, a gente estava conversando sobre isso, tem gente que faz, mas, por exemplo, vai falar de sonda, vai falar de sonda de bexiga neurogênica, eu tenho que chamar quem sabe. Se eu não sei, então assim, o que eu vejo é uma falta de tentar pegar o material que se tem e ouvir quem sabe, né? E tentar fazer ações práticas, imediatas, né? Mas, olha, eu estou achando tudo que você está falando interessantíssimo, até porque, pelo que eu vi na rede social, você tem 300 pessoas, né? Isso só nos grupos de WhatsApp, né? E de visualizações. Visualizações no Instagram, a gente
Agora, que foi a época de eleição, ficou muito foco ali na gente, a gente chegou a 22 mil visualizações. 22 mil visualizações. E aí o que a gente vê, o que de concreto saiu disso? Pelo que eu entendi aqui, a gente conversando, ninguém sentou nem com um caderno para ouvir nenhuma ideia sua, ou né, a gente está falando da esfera municipal. E como é que você acha que está na esfera estadual? Bom, também bem problemático, né? Na questão de profissional de apoio, né, nas escolas, as mães que já estão nessa esfera, porque a gente acaba acompanhando muito a luta das mães do grupo, né? Então, cujos filhos já são adolescentes, que já estão ali frequentando os colégios estaduais, há somente a figura do cuidador. Então, nem sempre a pessoa com deficiência precisa de um cuidador, mas muitas vezes ela precisa de um profissional de apoio para as atividades pedagógicas. No Rio de Janeiro, foi criado o cargo Agente de Apoio à Educação Especial. Agora eu não vou recordar quando, mas o concurso foi de 2014 ou 2016, o primeiro concurso. E aí, já tem 8 anos. E aí não houve outro concurso, está na justiça para ver, né? Só vai haver assim por força da lei, porque tentou realmente se extinguir o cargo. Então, o que acontece? O cargo ele é muito flutuante no Rio, porque o que eles fazem? Quando vem a demanda, eles apagam os incêndios. Aí contratam estagiários para tentar dar um suporte, contratam AIs temporários. O que acontece? Contrato de 6 meses, renovável para mais 3, não chega até o fim do ano. A criança cria um vínculo com aquele profissional que está ali próximo a ela, que tem a questão do laço afetivo, que é muito importante. Sim, é verdade. Principalmente nas questões assim, ligadas ao autismo, que eu vou falar. A confiabilidade. Confiabilidade, um laço afetivo que se cria mesmo, a confiança. Então, assim, eles não prezam por isso. Eles vão ali apagando os incêndios, né? A gente vê isso, a gente vê que contam com pouquíssimos recursos humanos e vão apagando os incêndios. Quando a mãe entra aí acaba tanta judicialização. Só entendem dessa forma, né? Enquanto você está só conversando, você envia a documentação, o pedido, e está sendo sempre negado até que a pessoa judicializa. No ano passado, em relação ao município, eu sei que houve muitos processos. Já é uma luz no fim do túnel, né? E assim, não tem outra forma. É a forma que a gente tem de pressionar. Mas o judiciário vai legislar, vai executar. Não, o judiciário tem seu papel. Mas ele ali tem que garantir, o judiciário que garante os nossos direitos. Já existe a lei diz que tem que ter um profissional de apoio. Né? A Lei Brasileira de Inclusão fala do profissional de apoio. Sendo que a Lei de Inclusão ela precisa ser reformulada, tá? Isso é uma coisa que eu até gostaria de falar. Porque a Lei Brasileira de Inclusão, quando fala do profissional de apoio, fala só para questões de alimentação, locomoção e higiene. Não fala sobre questões pedagógicas. É verdade. Né? Fala somente que, assim, deve dispor também de uma sala de recursos com um professor de atendimento educacional especializado. Mas não fala que aquele apoio, às vezes, para uma criança, né, com deficiência intelectual, com autismo, que tem questões comportamentais que atrapalham a questão do aprendizado, não tem a presença desse profissional. Sabe o que mais me espanta na nossa fala aqui, na nossa conversa? Não para de ecoar isso na minha cabeça. Como que as pessoas não param para ver a experiência que você tem? Porque são 4 anos, mas parece que é muito mais. Porque além de você conhecer como está o sistema, e viver a realidade de ter um filho autista, você consegue discernir e entender que não é só o autismo, é uma coisa multidisciplinar. E aí você tem que entender que tem as outras necessidades também, né? Das pessoas que têm déficit de conhecimento, de coeficiente intelectual, as pessoas que têm... transtorno de aprendizagem também, né? Inclusive, na lei, já tem uma lei federal, tá? Que garante atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes com TDAH e transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, tudo isso. Então, eles têm direito a provas adaptadas. Teu grupo consegue mensurar isso hoje, não? Tem uma ideia de como está isso? Como é que está essa luta? Bom, essa lei, por exemplo, é de 2021, ela já tem que estar acontecendo agora em 2024 efetivamente. Tem 3 anos para se adaptar e tem que começar a fornecer. Então, a mãe, o pai que tem um filho com TDAH, ela pode chegar à escola e falar, eu quero que meu filho tenha atendimento no contraturno de uma sala de recursos. Porque ele tem direito a isso, ele tem direito à prova adaptada. Isso faz parte da lei. Então, ela pode judicializar também, considerando essa lei. Inclusive, já há jurisprudência de crianças com TDAH que tiveram um profissional de apoio especializado deferido por juiz para acompanhar a criança em sala de aula. Porque TDAH, alguns transtornos de aprendizagem são bem relevantes, assim, precisam realmente de apoio pedagógico, precisam desse profissional. Ninguém deve ficar para trás. Quando a gente fala inclusão, a gente fala inclusão mesmo,
né? A gente fala inclusão... Como é ampla a palavra inclusão, as pessoas não conseguem entender isso. A aula tem que ser mais inclusiva, o profissional tem que estar preparado para isso, mas de forma prática, né? Eu vejo isso muito claramente, como tornar uma aula, porque eu fiz isso em relação ao meu filho, né? Tornar uma aula mais inclusiva, usando mais o concreto, o visual, o apoio visual, porque o autista, por exemplo, a pessoa com síndrome de Down também, tem muita questão de fazer um mapa ali visual do que ela vê, associar. Então, isso ajuda muito no processo de aprendizagem. E acaba alcançando também as outras crianças. A gente está falando aqui, a gente se emocionou tanto, a gente acabou não fazendo uma coisa que foi a autodescrição, né? Para quem tem deficiência visual, quem está vendo a gente aí, eu costumo dizer o seguinte: o programa, a gente vai fazendo ele, é como se fosse um barco à vela, a gente vai assoprando e vai levando o barco. Eu vou fazer uma descrição audiovisual minha e vou pedir para a Ana também fazer uma audiodescrição dela. Eu estou do lado esquerdo da mesa, né? Estou próximo ao microfone, estou com uma camisa em gola V azul, com uma bermuda azul, né? Usando um tênis preto com a calha, porque eu consigo deambular de andador, mas estou sentado numa cadeira de rodas, que eu uso para me deslocar no meu dia a dia, né? E eu tenho 1,86 m, sou considerado branco, né? Cabelos castanhos, né? Estrutura mesomorfa e olhos castanhos. Estou usando um óculos no momento, um relógio com pulseira amarela que pode ser visto do espaço. E é isso, Ana, vai lá, faz sua autodescrição, por favor. Então, eu sou uma mulher de 47 anos, sou morena, né, considerada parda, tenho cabelo castanho, tá grisalho, na altura dos ombros, tenho 1,70 m de altura, estou sentada, estou aqui do lado direito da tela de vocês. E olhos castanhos, cabelo castanho, meio grisalho, assim eu sou. Sem nenhuma Não aparenta a minha idade, não, tá? Parece ser um pouco mais nova, então imagine uma mulher de 38 anos. Tá usando uma blusa lilás. Está usando a pulseira multicolorida, mas não está nada que possa ser visto do espaço, nem aliança, nem relógio. E é isso. Ana, vamos continuar o bate-papo aí que a gente estava tendo, já que a gente fez a audiodescrição. Foi um erro nosso, porque a gente se emocionou. A gente tem... verdade, a gente se empolga tanto e tem que lembrar. Deixa eu só fazer um lembrete aqui. Lembrando que o programa, gente, ele está aqui para isso mesmo. A gente quer trazer pessoas que querem mostrar as dificuldades que ela tem no dia a dia. E, além disso, que possam trazer assuntos não só relevantes, mais causas preocupantes para ver como é que está funcionando a engrenagem do sistema atual. Então, Ana, você que está aí por dentro, diz para mim aí o que você acha que falta do teu coração, tira lá de dentro, o que você acha que a gente precisa para caminhar mais e melhor? Precisa que entre na agenda política, né, a questão. Eu acho que também eles não conseguem mensurar quantos de nós, né, na sociedade nós somos. E a gente sabe que é tudo baseado em estatística, quantidade, voto. Uma vez eu ouvi dentro de um gabinete de vereador, que não vou mencionar aqui quem foi o vereador, e nem foi um assessor, né? Não existe bandeira, existem eleitores, existem números, existem votos. Vamos falar aqui abertamente com você, de modo bem sincero. Então, quantos vocês são? Né? A gente é visto como número, a gente toma essa pancada e assim, não, tudo bem. Sabe... Não, a mãezinha não está mais aqui agora está Ana Luísa ativista, vamos lá, vamos falar em números então. Por isso que é tão importante a gente muitas vezes vai colocar, né? Choca no primeiro momento, porque se fala tanto no famoso acolhimento, né? Que até eu falei, a gente não quer acolhimento, a gente quer ali apresentar, quer voz, quer apresentar propostas, quer saber o que está acontecendo, às vezes demora a chegar até nós. Por exemplo, eu sei que agora em Brasília foi votado pelos deputados federais um projeto para profissionais de apoio na escola como um todo. E um dos grandes problemas que a gente tem é o esvaziamento do profissional de apoio escolar, do AE, aqui no Rio, por conta da questão salarial, porque não reconhecem uma escolaridade mínima de magistério, o salário é um salário mínimo, e aí é um esvaziamento muito grande, né, em relação ao concurso. Daqui a pouco não há mais, né, esse profissional. Então, houve, por exemplo, um projeto de lei votado ali pelo Senado, aprovado, pelo Senado não, pela Câmara Legislativa, está indo para o Senado. Isso é importante a gente acompanhar. Essas informações não chegam a gente. Porque isso, você é sindicalista? A gente me pergunta, você é sindicalista? Por que está preocupada com o salário deles?
Não é essa a questão. Eu sei que o profissional precisa ser valorizado, porque o profissional atua com os nossos filhos. E se ele não for valorizado, ele vai embora, ele vai migrar para outra função, vai fazer outro concurso público. É verdade. Então, assim, tem que ter o reconhecimento, a valorização, e tem que ter uma formação mínima, tem que ser magistério. Tem que ter um mínimo de formação, não é só ensino médio para trabalhar. Né? Então, é uma visão, assim, capacitista que o governo tem. E é o que eu falei sobre a LBI, precisa se repensar isso. Tem que ter o cuidador, talvez uma profissão à parte, e o profissional de apoio escolar, que vai estar mais voltado para funções pedagógicas. Né? Lógico, também, assim, não dá para não deixar de ter a questão do cuidado com a locomoção, alimentação, higiene, tudo isso também é necessário. É verdade. Olha, eu estou, não vou dizer maravilhado, eu estou satisfeito de ver que tem pessoas que têm o conhecimento de causa, têm a prática, mas infelizmente não é ouvida. E aí, quando a gente não fala no intuito de bater maldosamente, a gente tem o intuito de fazer uma crítica construtiva para ver o sistema funcionar, né? Na verdade, o que a gente quer é ver mudanças e fazer essa engrenagem funcionar, porque senão não precisava ter grupo, né? E quando eu costumo dizer o seguinte, em todas as minhas falas, eu não gosto de discutir capacitatismo, porque capacitatismo, para mim, ele foi criado para dividir mais ainda grupos que são, no meu entender, né, são minorias porque não têm voz, e eles não são ouvidos. Né? Então, assim, aí você já tem um problema da inclusão. Quando você vai falar de capacidade, não, mas fulano tem mais direito do que eu, fulano não sei o que, fulano não sei o que lá, e você cria uma briga que não chega a lugar nenhum. Eu acho que é importante a gente justamente fazer um trabalho multidisciplinar. Verdade. Em cima disso que eu estou te falando, o que você acha que ninguém nunca te perguntou num programa ou num escritório, assim, o que você acha que falta para você? O que você acha que é necessário a gente deixar bem claro aqui no programa para que outras pessoas sintam vontade e estejam aqui e possam te ouvir agora? O que você acha? Eu ainda vou bater de novo na questão do orçamento. Eu queria ouvir de um vereador, de um deputado, vamos pensar numa rubrica do orçamento, uma rubrica orçamentária. Entender como é que funciona esses números. E dispor mesmo, tantos por cento é para isso. O Fundeb, por exemplo, o Fundeb chega, não tem um destino dele. Tem muito servidor dentro dos gabinetes, né? Tem muito cargo comissionado. Para onde está indo o dinheiro dos nossos filhos? Para campanhas políticas? Para onde que está indo? Porque existe a verba, mas não tem a destinação. Então, se alguém... está comprometido o prefeito. O prefeito, ele tem o executivo tem muita liberdade, ok, mas não pode dispor dessa forma assim. Né? Então, assim, precisava haver uma rubrica certa, que nem tem da merenda. Lembra até que uma vez eu falei isso com o Luiz Marinho na rádio. Tem que ter, que nem a merenda tem, uma rubrica certa. Tem que ter. O resto é capacitação e tudo, mas é o que eu falei, tem o cerne da questão também, a gente precisa, porque senão, o que acontece? Os grupos ali, os movimentos, daqui a pouco tem um cargo no gabinete, tem um cargo para fulano, tem um cargo para ciclano, acabou a briga. Se a gente pensar em termos coletivos, eu juro aqui para você, sabe? Eu penso em termos coletivos mesmo, sabe? Não adianta você resolver a situação do meu filho. Hoje em dia eu não brigo mais pelo Eduardo, pelo meu filho. Não é mais a briga pelo meu filho. Porque eu encontrei um caminho em relação a ele. Ele frequenta a escola, não está frequentando por questões mesmo dele, de alguns traumas que ele passou, ele está frequentando tão regularmente quanto eu queria, mas a minha briga não é pelo Luiz Eduardo, é por ver essa injustiça toda social, eu não posso ficar calada. Você me contou até que teve um problema com ele na escola, né? Que proibiram ele de sair da sala. Em algum momento ele ficou trancado, porque ele relata isso, né? E nesse dia a professora regente não tinha ido à escola, e aí ele ficou nervoso, porque ele tem muita fobia de ficar preso. Ele ficou preso uma vez no elevador, ele quase desmaiou. Então, ele tem muita fobia de ficar preso. Às vezes, ele vê um trinco e a sala tinha trinco. Sala de aula não é para ter trinco, né? Eu acho, pelo menos, assim, a porta encostada com maçaneta, não com trinco. E aí, ele ficou muito nervoso, aí acabou vomitando, bateu com a cabecinha na torneira de um tanquezinho na escola. Voltou para casa depois desse dia, que foi depois do carnaval, ele não quis mais voltar à escola. E aí foi um grande dilema. Aí agora, finalmente, depois que a gente passou para a terceira escola, ele está frequentando, voltando a se readaptar à escola.
a questão do autismo ela é muito séria nesse sentido, que a pessoa pensa que assim, tem muita autonomia, aquela criança é autismo nível 1. Não é assim, a gente não pode pensar, tá independente, ó, sabe se alimentar, sabe ir ao banheiro, sabe falar, pronto, acabou. Aí é que as pessoas não conseguem compreender o quanto de inteligência emocional ainda precisa, não tem aquela criança, precisa desenvolver naquela criança. Só quem vive o universo consegue explicar. Exatamente, consegue explicar. Que a gente parece, tá querendo muito, por que é uma profissão de apoio para o filho dela? A gente sabe quais são as questões sensoriais, a necessidade de sair de sala de aula, que precisa ter alguém, essa atenção, né? Então, que não adianta dizer, né, isso aí é vontade dele, birra, tem que ficar assim, todo mundo está em sala de aula, tem que ficar. Não funciona dessa forma. Você vai gerar algo muito pior lá na frente, né? Ana, eu adorei toda a tua fala, tudo que você conseguiu construir, trazer aqui pra gente. Eu vejo que a gente está só arranhando a estrutura. E uma frase que eu acho incrível, né, que é uma frase do autismo, que ela relata tudo que a gente fala, resume, né? Nada sobre nós sem nós. Sem nós, né? Exatamente. E aí eu peço para você deixar assim um recado para o nosso telespectador, para os grupos que vão estar vendo esse vídeo, né, as suas considerações finais aí. O que você espera de coração, né, com mais esse canal e com o que você pode trazer para a gente aí? Eu espero realmente que a gente ocupe mais as esferas políticas, né, que a gente esteja mais unido, procure se unir mesmo com as diferenças, procure se entender, para a gente ter mais representatividade. A gente precisa dessa representatividade e em alguns momentos, tem alguns momentos que a gente tem que estar nesses espaços como Câmara, Alerj, até, quem sabe, até Brasília, né? É bem difícil a gente conseguir esse espaço, mas para poder participar ativamente das questões políticas públicas, porque não é uma questão de... Não é uma cesta básica, não é um projeto aqui localizado, naquele bairro, que vai definir mudanças efetivas. E a gente tem que ter noção disso. A gente tem que brigar por políticas públicas, a gente só vai conseguir mudança com essa união. Eu te agradeço. Quero deixar claro aqui para o nosso público que o nosso objetivo aqui vai ser sempre esse. Trazer pessoas, fazer com que a gente dê voz a quem não é ouvido e a quem realmente está na frente, na luta pela causa da pessoa com deficiência. E a frase que eu mais gosto, que resume todas as lutas de todas as pessoas que são deficientes, sejam elas cegas, surdas, mudas, deficientes de coeficiente de inteligência, enfim, cadeirantes, é a frase que o autismo consegue resumir muito bem. Nada sobre nós sem nós. Então eu peço a vocês que vejam o programa, sejam multiplicadores da nossa mensagem, porque esse é o papel da TV Inclusão. Obrigado.